Conexão Saúde. Apoio Cultural. Clínica Informa. Estética e emagrecimento. Mais um Conexão Saúde no ar, um programa dedicado a todos nós, à nossa saúde. As doenças respiratórias crônicas representam hoje a terceira causa de mortalidade por doença no Brasil. E o nosso tema de hoje é a saúde respiratória, que com esse tempinho, no inverno, a gente sente e sente bastante. Por isso recebemos a doutora Renata Arbex, pneumologista, especialista em medicina do sono, que já está aqui com a gente no estúdio. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, doutora Renata. Eu que agradeço. A gente está muito feliz com você aqui no estúdio. Que bom. E eu vou te falar que realmente eu fiquei espantada quando a gente pesquisou, né, aqui a produção, que as doenças respiratórias são realmente prevalecentes aí, né, no índice de mortalidade. Grande, Pri. E por conta disso, veio exatamente a ideia do evento que nós vamos promover agora, dia 12 e 13 de agosto, no Shopping Jaraguá, que é o Venha Respirar Melhor. Eu achei maravilhosa a ideia do evento, eu já até ia entrar no assunto do evento, porque vocês estão de parabéns, porque uma médica que tem, né, essa preocupação acaba sendo um agente social, não é, da população, que se preocupa em mostrar como que se deve respirar, o que a gente faz de errado. Como né? viver melhor, né, ter mais qualidade de vida. Porque, Pri, eu falo assim, para nós exemplificarmos como o oxigênio é importante, basicamente o corpo ele precisa de 3 elementos, né? Bem básico falando. Glicose, que vem através da alimentação, a água, que vem através da nossa ingesta, e o oxigênio, basicamente. E o cérebro, claro, que é o que mais necessita pelo metabolismo alto que ele tem. Entendi. Claro que esses números que eu vou falar não são sem alguns probleminhas que podem ter, mas nós podemos ficar sem se alimentar até 7 dias, sem tomar água até 4 dias. Isso não pode contar renal crônico e outras doenças, mas sem oxigênio nós não sobrevivemos. Jamais. O cérebro ele morre, ele pode começar a perder célula 4 minutos sem oxigenação. A gente não pode ficar mais do que 4 minutos sem oxigenação. Não. Nada de fazer brincadeirinha debaixo da piscina, depois dos 4 minutos levanta, por favor. Só se você for bem treinado. Tem que ser muito bem treinado. Entendi. Então, o que nós temos? Eu tenho uma dúvida antes da gente aprofundar. Claro. Eu acho que a especialidade pneumologista, a gente podia explicar melhor. Quando que a gente procura um pneumologista? Não é só quando a gente tem pneumonia, né? Então, eu queria deixar isso claro para o pessoal de casa. Bom, o pneumologista, ele vai te ajudar a viver melhor, a ter qualidade de vida. As pessoas, elas se acostumam a viver mal. Isso que é o grande, eu acho, gancho que a gente tem. Então, acostuma a ter falta de ar, acostuma a não conseguir andar 2 quarteirões ou subir uma escada sem falta de ar. Claro que a gente tem que avaliar o condicionamento físico. Sim. Acostuma a viver tossindo, a viver com o nariz escorrendo, com pigarro na garganta, acordar mal, acordar cansado. Muitos casos de depressão têm relação com a apneia do sono. Acordar cansado tem relação com a apneia do sono. Acidentes de trânsito, fraturas de fêmur, que a pessoa cai às vezes dormindo, arritmias cardíacas. Isso só de falar de apneia. Mas acostuma a viver tossindo, acostuma a viver chiando. Então o que acontece? A pessoa ela perde essa conexão com o corpo, né? Com a própria respiração. Então, falando em conexão, isso é muito importante. Então, com a vida agitada que a gente tem, e como o oxigênio é tão necessário, né? Vou dar um exemplo. A gente se acostuma com o ruim, né? Com ter uma vida... Exatamente. Se acostuma com o ruim. E o oxigênio ele é muito necessário. Tanto que durante o sono, o apneico, ele entra o ronco ele vem, eu falo que é um desespero do corpo por oxigênio. É verdade. Então, por ele ser tão essencial, mais que se a gente for avaliar água, mais que a glicose que os alimentos, né? Então, isso a gente consegue. Então, procure um pneumologista quando o teu cansaço, você não consegue acompanhar
mas alguém numa caminhada da própria idade, não consegue subir uma escada. Tem gente que procura a gente só quando não consegue tomar banho. Tem falta de ar para tomar banho. E é só nesse estágio. Só em casos extremos. E na realidade não é bem assim, né? Exatamente. E por isso que esse número assustador, triste, de mortes precoces ou de uma condição que poderia ter sido tratada revertida, antes, né? Ou acompanhada e tendo uma qualidade de vida melhor. Entendi. Agora vamos falar de asma, né? Quais são os sintomas, as causas? Porque a gente vê que a asma também, o SUS é uma das doenças que mais são investidas, é a asma, que ele tem custo, enfim. A asma, o SUS, assim, o custo da asma, eu sempre falo que toda doença, ela não tem só um custo financeiro. Ela tem um custo pessoal, um custo familiar importante, né? E o asmático, tem gente que só tem tosse e tem asma. Tem gente que vai fazer uma corrida e fala, pô, comecei a chiar fazendo a corrida. E às vezes tem uma patologia que chama asma induzida pelo exercício. Mas, geralmente, é um asmático não controlado, que exposto a uma situação mais de estresse, de entrar o arzinho. Existem os agentes irritantes, né? Sim. Que às vezes é um exercício, às vezes é uma poeira, às vezes, enfim. Desde 2010, a gente tem um conceito de via aérea única, né? Então, assim, se eu não arrumo o nariz, eu não arrumo o pulmão. Se eu não arrumo o pulmão, eu não arrumo o nariz. Por isso que a gente tem essa... O que seria arrumar o nariz, arrumar o pulmão? Não adianta eu querer tratar um asmático se o nariz dele continua gotejando, se ele continua espirrando, se ele continua coçando o nariz, se ele continua tendo gotejamento posterior, né? Entendi. Então tudo isso acaba... 70% de quem tem asma tem rinite, 70% de quem tem rinite tem asma. E às vezes não estabiliza essa rinite, não controla essa rinite porque a asma não está controlada também. E o tratamento para o asmático? O tratamento ele é direcionado. Então, assim, a gente tem algumas escalas de gravidade. A prova de função é absolutamente importante nisso, que é a prova de função pulmonar ou espirometria, que é um exame que muito pouca gente conhece. A espirometria, Isso. né? O que seria a espirometria? A espirometria é um exame que não dói, né, mas depende muito da técnica a ser usada, tanto que o laudo depende dessa técnica a ser usada. O técnico que for fazer a espirometria tem que ser muito bem treinado. Entendi. Nós temos um consenso brasileiro de espirometria, de prova de função pulmonar. É um exame que mede os fluxos e os volumes e a relação entre eles. O pulmão, ele é uma aplicação da física, né? Então a gente consegue ver essa relação e a resposta broncodilatador, que é um remedinho que a gente faz para ver. Então, depois de 10 a 15 minutos, a gente repete a prova de função para ver se teve resposta broncodilatador. Isso realmente é muito importante. Então, é um exame que não dói, de fácil acesso. Tranquilo, né? Tranquilo de ser feito, só tem que aprender muitas vezes a fazer e que a gente consegue ter aí ajudar muito no diagnóstico. O tratamento da asma, a base é corticoide inalatório, né? Entendi. Que são essas bombinhas modernas, né? Aliás, eu tenho aqui, que eu te falei, tem uns mitos e verdades sobre a asma, que eu até queria perguntar. A asma é mais comum em meninos? Não tem nada a ver. Não. Por que tem esse mito? O que tem a ver o sexo com a... Eu não sei de onde tiraram isso, né? Asma e obesidade podem estar diretamente relacionadas? Sim, isso é um fator importantíssimo. Isso é verdade? Sim. Isso, a asma, ela pode ser a obesidade pode ser um fator de não controle da asma, tá? Porque a obesidade, ela cria um processo inflamatório por natureza. Entendi. A gordura, ela é inflamatória, né? Então, quem não tem... E isso realmente pode ser um dos fatores. E só para pegar um gancho na obesidade, os obesos ele tem mais chance de apneia do sono, obstrutiva do sono, que isso também é um fator de não controle. Ele pode ter mais refluxo gastroesofágico, que também é um fator de não controle, né, de asmáticos. Então são situações que a gente tem que pontuar para conseguir levar o tratamento. Então essa conversa entre o médico e o paciente tem que ter uma afinidade boa. Tem que ser verdadeira, né? Sim. A bombinha de asma vicia? Não. Não tem nada a ver? Não, Só não usa tem quando tem alguma crise, algo... Não, isso também é uma outra tem nada coisa a ver com crise? muito errada. Então, o que as pessoas fazem? Geralmente, nessa época do ano, elas pioram, a asma exacerba, elas são acostumadas a viver basalmente mal. Nessa época do ano, a asma exacerba. Piora, Piora, né? Exatamente, desculpa.
Não. Ele piora com a mudança de temperatura, com o ar seco, né? E aí, ele começa a usar só bombinha de resgate. Então, ele não trata a doença de base. A asma, geralmente, né, dependendo do estadio que ela é, a gente tem que tratar todos os dias. É uma doença crônica, ou seja... Não tem cura, a asma não tem cura. Não tem. E a manutenção do tratamento É de extrema importância, ou seja... É a cura, entre aspas, né? Então, ela tem controle, ela não tem cura. Isso que eu quis dizer. Isso é o ponto principal do asmático, ela tem controle. Ou seja, a gente consegue, com o mínimo de medicação possível, conseguir o máximo de controle. Sempre esse é o objetivo do tratamento. E quanto às bombinhas? Fazendo a técnica correta, então se você for ver, antes, há uns 20 anos, a gente não tinha essas bombinhas. Foi uma revolução no tratamento. A gente consegue colocar então, né? microgramas no lugarzinho, igual pingar colírio. O colírio não vai certinho no olho. A bombinha, o remédio vai certinho para o pulmão. Olha, então a que gente beleza. consegue um bom controle com poucos efeitos colaterais, tá certo? E assim, controlando a doença, conseguir adequando a medicação para a doença para o máximo de controle. Outro mito é que a bombinha faz mal para o coração. Não tem nada a ver? Ou tem a ver? A bombinha faz mal? É meia verdade. É meia verdade por quê, É meia verdade doutora? pelo Só seguinte, pra gente as finalizar bombinhas esse que bloco. fazem mal para o coração são as bombinhas de beta 2 de curta duração, que só faz broncodilatação, ela não faz controle da doença. Ela é para tirar de crise. E às vezes as pessoas não estão controladas e ficam usando a bombinha sem parar. Com técnica errada, né? Essas bombinhas são as mais antigas, desde 1947, onde começou, né? Então, isso aí são medicamentos antigos e que sim, podem dar arritmia. Por isso que é tão importante o controle com a medicação correta. Por isso a importância de consultar realmente um pneumologista, pneumologista que vai fazer o indicar tratamento. o melhor tratamento possível. E a gente vai para o segundo bloco, mas antes eu queria mostrar o look do dia em minha produção, que hoje eu faço questão de mostrar o meu cabelo aqui. Pode ser o cabelo primeiro, Jackson? Olha só, pessoal, o que o Jefferson, a turma lá da equipe da Fúvia Magrini me produziram. Hoje eu tô me sentindo, viu, doutora? Tô de coque. E essa produção também, a maquiagem toda da equipe Fúvia Magrini, eu mando um beijão pra vocês. E também o meu look, como sempre eu adoro, lá da Inês Giannini, a calça jeans, toda despojada. Tem um bordadinho aqui de flor, ó. Essa blusa que eu achei um charme. Até o brinco também é lá da Inês. Pessoal, a gente já volta. Aguardem que conversaremos muito mais com a doutora Renata. De volta ao Conexão Saúde. Hoje recebemos a doutora Renata Arbex, pneumologista, que está aqui nos orientando sobre temas maravilhosos. E a gente tem uma última informação do tema do bloco passado sobre asma. Perfeito. A asma, ela mata 3 pessoas por dia no Brasil. Ou seja, mortes precoces, mortes evitáveis de uma doença que tem controle. Então, vamos nos tratar, exatamente. né? Vamos nos tratar, porque realmente é uma doença que tem tratamento e que não precisaria ter esse tipo de número hoje no Brasil. Triste, um número muito triste. E vamos falar da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a famosa enfisema pulmonar? Esse nomezão, né? É para o enfisema, popularmente falando. São 2 fenótipos que a gente tem, basicamente, de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisematoso e o bronquítico, né? Sim. A bronquite é um termo também usado mais popularmente, popular, um pouco erroneamente na nossa linguagem, né? O bronquítico geralmente aquele paciente que tem mais catarro, né? Vive com aquele pigarrão. Sim. E o enfisematoso, e tem falta de ar também, e o enfisematoso ele tem alterações na arquitetura do pulmão. Os 2 podem ter, o enfisematoso ele tem algumas outras alterações que a gente consegue ver em raio-x, em tomografia. Mas, de novo, a prova de função pulmonar ou espirometria é determinante no diagnóstico dessa doença e também para a evolução e para tratamento. Tá? Entendi. E está muito ligado o enfisema com o tabagismo, é isso? Sim. O tabagismo é a principal causa que nós temos de enfisema, da doença pulmonar obstrutiva crônica, desculpa. Mas tem uma coisa, Pri,
aqui na nossa região, que a gente esquece, apesar de ser uma região muito rica, muita gente teve fogão a lenha. O fogão a lenha, a própria poluição. Então, isso tudo, poluição ambiental, também é causa São fatores de que causam doença pulmonar obstrutiva crônica. E tem um outro número assustador, 86% desses pacientes não são diagnosticados. Por quê? É falha médica ou a gente realmente não gosta de ir ao médico? Eu acho que o pneumologista, o pessoal acha que vai só quando tem pneumonia ou quando tem uma aquela nossa tuberculose. questão lá do começo. Exatamente. Ou vai quando acha que tem que usar oxigênio ou quando vai morrer. E não é assim. Né? Então, e outra, as pessoas se acostumam a viver mal. De novo, a gente respira quantas vezes por dia? Né? Então as pessoas vão se acostumando a viver mal, é o que eu te falei, às vezes só procura quando não consegue, demora 1 ano, 2, faz 5 anos, doutora, que eu tenho falta de ar. É verdade, eu tinha falta de ar para fazer isso, e as pessoas não vão se percebendo. Olha Falta só. a tal da conexão que a gente E o conversou. tratamento? É um tratamento difícil? Né? Não. O que assusta tanto as pessoas? Também queria saber. Por que as pessoas não buscam ajuda? É uma boa pergunta. Também é uma doença que tem controle. Também é uma doença que é igual, crônica, ou seja, igual hipertensão arterial, diabetes, tem que usar o remedinho todo dia. Nós temos uma gama de medicações para serem usadas. Por bombinha, é inalatório, de novo, o remedinho vai para o pulmão diretamente. Para o lugar certo, com poucos efeitos colaterais. A conversa também, se tiver algum efeito colateral, a gente consegue ter outras opções atualmente, né? A gente tem um programa que a gente faz no consultório do laboratório de respiração, que são técnicas de canto lírico italiano direcionados para a reabilitação pulmonar. Olha lá que beleza, que lindo, né? Eu sou suspeita. E com muitos bons resultados. E tem também a reabilitação pulmonar trivial, né? Que o pessoal da fisioterapia faz. E o tratamento, então, basicamente primeira coisa, quem fuma é parar de fumar. Não tem jeito. É difícil, né? Muito difícil. Eu falo assim, a gente fala com naturalidade, porque tem que parar de fumar. A gente sabe que é um vício. Perfeito, Pri. E é uma doença. A gente sabe que é uma doença. Tem CID, né? Tem no Código Internacional de Doenças. Então a gente tem que respeitar o tabagista. Muito. E eu sempre explico assim, o tabagismo ele é uma doença química. Pensa numa gangorrinha. Ele tem a parte química, a comportamental e a psicológica. Se nós não equilibrarmos isso, só tomou remédio e não resolveu. Muita gente acaba se frustrando porque não compensou a parte comportamental e psicológica. Por isso que isso é tão importante, ter essa interação médico-paciente, essa confiança bilateral para que isso haja sucesso, porque o que a gente quer como médico é que o paciente melhore, que o paciente tenha sucesso. Eu ressaltei porque é fácil pra gente que não fuma falar, tem que parar de fumar. Como que você sabe que o fumo faz mal e ainda não parou? Mas não é simples assim. Não, né? você tem que entender o paciente, né? Claro que tem que ter boa vontade, claro que tem que fazer todo tipo de vício, físico, né? Exatamente. Tem uma série de coisas que tem que ser associadas a isso. Mas a gente consegue números muito legais e, sobretudo, o paciente, ele se surpreende com a potencialidade que ele tem que ele não sabia. E agora vamos para a apneia do sono, que é um tema polêmico e importantíssimo também, porque pode causar muitas outras, né? De novo, eu vou só dar uma reforçada em números, né, para a gente começar a dimensionar o que é uma apneia obstrutiva do sono. Ela está em 30% da população. Mundial? É um estudo brasileiro, brasileiro, chama Ipsono esse estudo, foi feito no Instituto do Sono, onde eu fiz a minha especialização. E então assim, 30%. Se eu não ronco, você não ronca, o Jackson, o câmera ronca. Jackson. Por quê? Por quê? E não é só o ronco, né? É a parada da respiração, a apneia, então. São alguns critérios. O que é a apneia, né? Vamos começar. A apneia é a parada de respiração. Durante o sono. Durante o sono. Obstrutiva por obstrução dessa regiãozinha da garganta durante o sono. Então, nós temos, de novo, eu vou só falar que é um problema de saúde pública mesmo. Perfeito. Essa é uma definição importante, Pri, é um problema de saúde pública. E de uma saúde pública que tem a ver com arritmias cardíacas, 50% das arritmias, nós temos estudos disso, são decorrentes da apneia obstrutiva do sono. 35% das hipertensões arteriais, 70% das refratárias, quando tem que se associar 2 ou mais medicações. São números
que a gente fala com tranquilidade, mas se a gente for levar em conta aumento de acidente vascular cerebral, pior, depressão, né? Tanto que psiquiatria é uma das especialidades que podem fazer essa outra subespecialidade que é o sono, ansiedade, pessoa que dorme mal, que bateu o carro, né? Que dorme durante o trabalho, que não tem um dia produtivo, que acorda cansada. A gente tem um trabalho... Então tudo isso pode ser consequência de uma noite mal dormida, é isso? Uma noite mal dormida e geralmente com a as pessoas... obstrutiva do sono. Geralmente as pessoas, ou pode ter alguns fatores confundidores. Eles podem achar que tem insônia porque acordam várias vezes durante a noite e desperta. Mas a maioria tem microdespertares, ou seja, o cérebro ele não tem consciência que acordou. A gente não vai ter consciência que o cérebro acordou. Tá. Por isso que é tão importante a polissonografia, que é um exame padrão ouro para diagnóstico, né? Então ela mede mede o eletroencefalograma. É o exame que o paciente dorme no local? Ele dorme, isso, num local apropriado, monitorizado. Não é a coisa mais gostosa do mundo, eu confesso, mas é extremamente faz parte do diagnóstico, né? Exatamente. Porque como tratar a apneia do sono? E o que a gente depende do grau. Ótima essa pergunta, que era a próxima coisa que eu ia falar. Ela tem leve, ela tem moderada e ela tem grave, tá certo? Ótimo. Leve e moderada a gente tem alguns tipos de tratamento, pode ser só por placa intraoral, pode ser usando já o aparelho de pressão positiva não invasiva, que coloca uma mascarazinha, liga num tubinho e liga num compressorzinho que vai abrir essa garganta. Tem gente que só com a apneia leve vai ter uma sensação ruim, né? Tem gente que com a apneia moderada a gente tem que, geralmente na leve a gente só usa a placa intraoral, que a gente tem que ver se tem condições de arcada dentária e outras coisas mais. Tem também a moderada, que a gente tem que avaliar os riscos que o paciente tem associado, não só a apneia. E a apneia do sono grave é ventilação não invasiva, não tem discussão, tá? Ventilação não invasiva, peraí, vamos voltar, o que seria? Desculpa. A gente não é médico, né? Vamos falar a verdade. Desculpa, às vezes a gente pensa não invasiva? Rapidinho. Tô brincando. Esse aparelhinho que eu te falei, que é esse compressorzinho ligado num tubinho que vai ligar o arzinho numa máscara. E a pessoa dorme a noite inteira dorme a noite inteira com só isso, pra eu entender. Sem ter o risco, então, de fechar essa região. A garganta. Exatamente. Entendi. Que é um colapso. Então, fecha, o arzinho não passa. Aí... para voltar a respirar, bem. E eu queria continuar conversando, a gente teria muito mais assunto para falar. E eu estou à disposição. Claro, com certeza. Teremos mais convites aí no Conexão, mas eu quero mostrar para vocês, convidá-los na realidade, para um evento que vai ter essa semana, sábado agora, domingo agora, dia 12 e dia 13 de agosto. Venha Respirar Melhor, que é um evento que a doutora Renata está organizando lá na Praça de Alimentação do Shopping Jaraguá. Eu fiquei impressionada aqui com a programação Coral Respirar, né? Experimente Respirar Melhor, uma palestra, aula de DPOC, aula de asma, aula de tuberculose, aula de aspectos biopsíquicos da respiração, né? Experimente Respirar Melhor. São as técnicas de canto que nós vamos exatamente para as pessoas começarem a perceber essa conexão que se perde. Maravilhoso! E aula de tabagismo e câncer de pulmão. Então é a partir do meio-dia, aqui em Araraquara, no Shopping Jaraguá, dia 12 e dia 13, que é sábado agora, domingo agora. Entrada gratuita. Entrada gratuita, a partir das 12 horas. Então a doutora Renata espera por vocês esse fim de semana lá no shopping. A gente agradece de coração a sua vinda aqui no Conexão Saúde, e toda quarta-feira às 2 da tarde e todo sábado às 6h30 eu espero vocês aqui no Conexão Saúde. Até mais!